Olá, amigos, olá, seguidores, olá, família. Primeiramente, gratidão ao pessoal que está me seguindo. O canal está crescendo em poucas semanas, já estamos com 106 seguidores, né? O meu nicho é para falar do autismo, do TDAH, né? Deixando bem claro o que é o TDAH: transtorno de déficit de atenção, ou seja, a hiperatividade. Hoje eu vim passar para vocês o seguinte comentário, que muita gente não sabe, né? Eu particularmente, como pai de autista, tá? Se inscreva agora no canal, por favor, compartilhe esse vídeo, dá uma força, tá? Então, assim, para quem não sabe, existe dois tipos de cordão com crachá que a gente coloca nos filhos quando a gente às vezes vai sair. Tem muitos pais de autista que não preferem. Eu prefiro num shopping, num circo ou num parque. Por quê? O que acontece? É uma opção melhor, que se ele tiver uma crise, alguma coisa, é mais assim fácil de a pessoa que está olhando aquilo identificar que ele tem algum transtorno, né? Então aqui, ó, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é esse cordão aqui, muito pouco conhecido, que é o cordão de girassol, tá? Que o Rafa usa também, não com frequência. Aí tem o girassol, né? Falando, ó, Brasil. Aqui atrás tem os dados dele, né? Esse cordão de girassol, qual a finalidade dele? Ele foi criado fora do país, na Europa, né? Para identificar doenças ou déficits oculto. Então, assim, não é só o autista que usa esse cordão aqui de girassol, tá? Ele é muito pouco usado aqui no Brasil, porque assim, de cada 100 pessoas, digamos que 40 sabe o significado do cordão de girassol, né? A maioria não sabe. Então ele foi criado, né, na Europa para identificar pessoas com doenças ou déficit oculto. Isso não funciona apenas para o autismo. Funciona para quem tem só apenas o TDAH, para senhoras que já estão assim um pouco esquecida, né? Ou outras pessoas com outros tipos de transtorno que levam ao nervosismo, à crise. Então a pessoa que tá com esse crachá assim, ó, do jeito que eu tô colocando para vocês, quem conhece sabe automaticamente que a pessoa tem algum transtorno. Ele é muito usado pelo autista também, tá? Porque isso encaixa no cordão de girassol. Mas a maioria prefere, eu mesmo como pai, eu prefiro não usar o cordão de girassol. Muito difícil, porque, como eu disse, de cada 100 pessoas, 40 sabe. Se você vê isso aqui, né? Você vê o crachá, tá escrito aqui, ó, girassol, os dados dele, né? Mas assim, tá dizendo que ele tem um déficit oculto, uma doença oculta, porque, lembrando mais uma vez, o autista não é considerado uma doença, o autismo, e sim um déficit, né? Mas tem pessoas com diversas doenças que usam isso aqui. Um exemplo, se eu for com o Rafa para os Estados Unidos ou para um outro país, eu prefiro usar esse aqui, porque ele tem um reconhecimento muito maior lá fora, tá? Então, se um dia vocês acabarem observando alguém, uma criança, ou uma pessoa de idade, ou um cadeirante, não porque ele é cadeirante ele vai usar isso, não, mas ele pode ter um outro transtorno junto de ser cadeirante também, tá? Então, vocês já estão cientes que ali se trata de uma pessoa com uma doença ou um déficit oculto. Então, o autismo se encaixa nesse procedimento. Agora, o mais usado aqui no nosso país, que todo mundo olhou, já sabe, é esse aqui, ó. Né? As cores do autismo, praticamente o símbolo. Aí tem a foto do meu filho, telefone, o endereço, o tipo de autismo, TDAH que ele tem. E aqui, ó, o símbolo do autismo, né? Então, assim, eu gosto mais de usar nele quando eu saio, pegar um ônibus, alguma coisa, de usar assim, ó.
Porque aí, de 100 pessoas, praticamente 98 ou 99 sabe que esse cordão se trata do autismo, porque o autismo hoje, né, tá tendo um reconhecimento. A gente que está levantando a bandeira, cada vez mais a gente está conseguindo isso. Então, esse é o cordão que eu mais uso no Rafa, né? Atrás, você pode ver que ele é diferente. Ele tem realmente o símbolo do autismo, né? Aí, como ele já é mais detalhado, aí ele já tem a foto do Rafa, né? O telefone de contato, se caso, sei lá, ele sai correndo num lugar de multidão, se perde. O F84, né? Que significa o grau de autismo, né? Lembrando que meu filho é autista leve com TDAH, né? Porque existe, como eu falei em outros vídeos, existem 3 tipos de autismo. O autismo leve, o autismo moderado e o autismo severo. O autismo severo, para vocês terem uma noção, é como se fosse o Romeu, filho do Marcos Mion, né? O moderado já é mais assim, um pouco mais agressivo, tudo. O Rafa, ele tem o leve, mas o que mais atrapalha o Rafa é o TDAH, principalmente na escola. Então assim, hoje eu faço entregas na rua, hoje ele quis vir trabalhar comigo. Por quê? Porque a gente aconselha, tipo, quanto a mãe dele, quanto a mim, não levar o Rafa todos os dias para a escola. Porque isso acaba cansando demais a mente dele. Entendeu? Aí ele pode ter uma crise na escola, aí a gente vai buscar. Ó, ele fez uma arte disso, ele fez aquilo, entendeu? Então, assim, a gente prefere, tipo, a cada 3 dias da semana levar ele para a escola, ou 4, tudo depende de como ele tá, do medicamento. Você vê, até agora ele estava fazendo entrega comigo, adora, foi muitos clientes que amam ele, que estão vendo essa live, gratidão, né? Ele entrou lá, tinha um carrinho do Hot Wheels no cliente, o cliente já deu para ele, já queria dar suco. A outra cliente que me segue também é perto da minha casa, já, não, vou sair aí para falar com ele, né, dar um beijo nele. Então assim, eu fico muito feliz, o canal tá crescendo e essa é a informação que eu queria passar para vocês. Então se vocês acabarem vendo com alguém, tá? Não é só com criança. Esse cordão de girassol, ele significa que a pessoa tem algum grau de alguma doença oculta. Lembrando mais uma vez que o autista pode usar o cordão de girassol, que a ideologia dele veio diretamente da Europa, né? Se hoje eu fosse para a Europa com meu filho, eu usaria sim o cordão de girassol. Ele é muito mais conhecido até do que o cordão de autismo fora do país. Aqui eu não prefiro, porque como eu te falei, de 100 pessoas, 40 pessoas sabem que esse cordão, uma criança como o Rafa pode usar, né? Ou eu, assim, se eu tivesse algum déficit, eu posso usar. E isso automaticamente também vem escrito no crachá, tá, gente? Indica o déficit ou a doença que eu tenho, né? Então no crachá ele tem tudo, o tipo sanguíneo, o F, se a pessoa é autista, se a pessoa está usando porque a pessoa tem crises, né? Então assim, para quem não sabia, agora já está um pouco sabendo um pouco melhor sobre isso aí. Qualquer coisa é só pesquisar na internet, tá? Então se vocês verem alguém com esse cordão assim, ai, que isso? Cordão de autismo? O que significa? Ou cordão, o que é isso? Com girassol. Então a pessoa já sabe hoje que esse cordão significa para o autismo, para o TDAH, para a pessoa que tem, a finalidade para a pessoa que tem uma doença oculta, tá? Então eu deixo essa explicação para vocês. Agora, todas as mães, pais de autista, preferem que ele use isso aqui, né? Tem vários tipos, tá? De crachá, tá, gente? Tem assim, né? Esse aqui eu já fiz mais específico, já coloquei a foto do Rafa, já tem o símbolo do autismo na frente, já tem um coraçãozinho aqui, né? Então, assim, quando eu tô num circo, no shopping com ele, alguma rede de fast food, eu acabo levando. Inclusive, até assim, não é para ganhar benefício, não é isso. Mas o autista, ele não consegue ir numa rede de fast food, que não vou citar o nome, você sabe que é sempre lotado no caixa, né? Então, assim, ele identificado pela lei, ele é obrigado a passar na frente. Então, a gente pede
independente disso, a gente pede licença para todo mundo que está na fila para passar. Porque enquanto ele está na fila, ele pode ter uma crise. Você está entendendo? E com essa crise ocasionar o quê? De cair no chão, de dar trabalho, de começar a chorar, mesmo ele sendo autista leve, né? Porque não é porque é autista leve que ele está fora de todos esses segmentos, né? Então, assim, a maioria de pais... Agora, tem pais que eu respeito, quer esconder o autismo do filho, não veste a bandeira, tá? Eu respeito cada um. Mas, assim, uma boa parte de amigos meus que eu conheço, sim, usa o cordão de identificação do autismo. Você pode ver que ele não é o símbolo, mas ele tem as cores do autismo, né? Mas ele tem atrás o símbolo original do autismo, que é o mesmo símbolo que eu coloco em todo vídeo que eu gravo do autismo. Aí vocês clicam e vê do que se trata, tá bom? Essa é a dica de hoje. Para quem não sabe, esse cordão eu sei que 99% das pessoas sabem que tá vendo esse vídeo. Agora, eu tenho certeza que o de girassol, apenas 40 ou 50% no máximo sabia para que é esse cordão. Se visse com uma senhora de 80 anos ou se visse com Cláudio, pai de autista. Se eu tivesse um nervosismo, uma crise de cair na rua, alguma coisa, então eu utilizado esse crachá, né? Aí tem todos os dados da pessoa aqui, endereço, telefone. Aí você faz o crachá do jeito que você quer, com seus dados, tipo sanguíneo, né? Se você precisar. Então fica a dica de hoje, tá? É um cordão muito importante. Ele é muito mais usado fora do país. Mas a hora que vocês verem esse cordão de girassol, ele quer dizer que a pessoa tem uma doença oculta, né? Então, aí a partir daí tá no crachá, tá alguma coisa, tá? E isso pode ser com pessoas que têm autismo, TDAH, pessoas de idade, pessoas da mesma faixa de idade que eu, 44 anos, não importa, tá? Muita gente usa isso aqui. Aí você fala, Cláudio, mas um cadeirante vai usar isso? Eu já estou sabendo que ele é um cadeirante. Sim, porque às vezes, além de ele ser um cadeirante, ele pode ter um outro déficit, né? Então, é sempre bom a pessoa saber, né? Porque automaticamente a pessoa identificando o crachá, o cordão de girassol, automaticamente ela vai estar sabendo que a pessoa tem alguma ou doença ou algum déficit, né? Aí os dados estão tudo no crachá. Aí fica mais fácil de vocês ajudar, de vocês orientar. Se vocês não quiserem aproximar, mas vocês, opa, eu vi o vídeo do Cláudio cordão de girassol, tô vendo aquela pessoa, aquela senhora com esse cordão, provavelmente ela tem alguma doença oculta, a gente fala, tá? É uma doença identificada, mas assim, na Europa veio com esse segmento de falar que é uma doença oculta. E o autismo, como eu disse, usa mais esse cordão, tá? Não é esse cordão só. Existe o cordão com o próprio símbolo do autismo, tá? Que é esse símbolo aqui, ó, sem as mãozinhas. No caso, quando eu comprei, veio esse. Mas podia vir esse símbolo aqui, totalmente no cordão, tá? Quando eu comprei, quando eu mandei fazer. Só que a pessoa já sabe, né? Um exemplo, eu tô com ele aqui. Eu tô no shopping andando sozinho, né? Porque o autista, tá? O autista fica velho. O autista chega a 50 anos, como o filho do Jô faleceu. Eu até inteirei aqui que eu errei um pouco a data. Ele faleceu com 50 anos. Ele era autista, mas ele tinha outras doenças. Mais uma vez lembrando que o autismo não é considerado uma doença, e sim um déficit. Quase igual a uma diabetes, para ficar bem claro. Tem cura? Não. Mas com tratamento, tudo fica melhor, com terapia, psicóloga, uma estrutura familiar bacana, tá? Então, assim, se eu estiver no shopping, sozinho, um exemplo, eu estou usando isso aqui, esse crachá, um exemplo é meu. Automaticamente, você só de me olhar de longe, você sabe, nossa, o Cláudio é autista. Um exemplo, não sou, estou dando um exemplo, tá? E se fosse também, tranquilo, porque eu visto essa bandeira. E eu quero que cada um de vocês vistam essa bandeira. Então é isso aqui, é o vídeo de hoje, tá? Para vocês saberem um pouco mais
os 2 cordões, né? Que podem sim ser usados pelo autismo, principalmente o de girassol, tá? Mas é que nem eu falei, lembrando, ele é muito usado mais lá fora, né? Ou para determinadas doenças oculta. Então o pai e a mãe, hoje, quando ela vai comprar um cordão e fazer o crachá, ela prefere já fazer o crachá próprio do autismo, né? Que também é muito reconhecido. Hoje mundialmente sabe o símbolo do autismo, fora do Brasil, né? Mas aí fica a questão das pessoas, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Para quem não conhecia o cordão de girassol, agora está sabendo. A hora que vê na rua, opa, essa criança, esse adulto está com isso aqui, ele tem alguma doença oculta ou algum déficit oculto, tá? Porque vamos pegar o autismo. Tem autista que não tem cara, tá? Eu vou em outros vídeos falarem até de famosos que são autistas, que têm TDAH e as pessoas nem imaginam, tá? Então assim, observou esse crachá de girassol, opa, a pessoa tem algum déficit ou alguma doença oculta. Esse cordão, lembrando mais uma vez, ele foi criado na Europa, né? Para assim ter um apoio melhor da população em saber a pessoa que está usando. Ninguém é obrigado a usar crachá de ninguém, tá? Ou cordãozinho, nada. Só que eu prefiro, por quê? Porque se o Rafa tá, devido ao TDAH, que hoje é o que mais prejudica meu filho, que é o transtorno de déficit de atenção, ele não tem muito foco, né? Então é isso que eu tento passar para ele. Então eu prefiro sim, se eu for no shopping, colocar nele, se ele estiver no ônibus, colocar nele, né? Se ele estiver em um outro lugar, ele ir com o crachazinho dele. Isso é uma opção de cada pai e de cada mãe, tá? Eu me sinto muito melhor quando meu filho usa isso, porque se ele tiver alguma crise, automaticamente as pessoas já, a minha reação com ele que eu tiver, as pessoas falam, não, ali é o pai conversando porque o filho é autista. Então o pai provavelmente sabe como passar crise, como passar angústia, né? Ou alguma coisa assim. A mesma coisa é o de girassol, mas é como eu falei para vocês, eu não uso tanto, devido de cada 100 pessoas, uma média de 40 sabia do que se tratava esse cordão de girassol. Se você não sabe ou se você sabia, deixa no comentário aí, compartilha meu vídeo, manda no WhatsApp os seus amigos, sabe? Quem é amigo de verdade faz. O intuito do canal não é ganhar dinheiro, é passar mensagens assim, tá? Para quem já tem um filho autista e para quem não tem, ou para quem tem um filho e acompanha esse canal, mas tem outros déficits ou alguma doença, tá? Fica o relato. Tem muita gente que nem sabia que você pode comprar isso. Lembrando que você pode comprar isso até em Mercado Livre, tá? Em comunidade pro autismo que tem no Face. Então você pode entrar lá, tem muita gente que vende, entrega, tá bom? Tem alguns lugares próprios, como vende camiseta, alguma coisa, que trabalha com o segmento dos 2 cordões. E aqui, como eu falei, aí já tem todos os dados do Rafa. Se Deus me livre e guarde, eu tô andando com ele num parque do Ibirapuera, um parque do Carmo, alguma coisa, ele sai correndo no meio, tá muita multidão, ele vai se perder de mim. Automaticamente quem achar, hoje todo mundo tem celular, só vai ver o número aqui, vai entrar em contato e falar, ó, seu filho tá aqui na base da polícia aqui do Parque do Carmo, no Parque do Ibirapuera. Automaticamente eu vou lá. Então por isso que é bom usar para quem tem algum déficit ou alguma doença, né? Ou esclerose, tá? Tem muita gente que tem esclerose que usa esse crachá aqui, ó, né? Porque às vezes acaba esquecendo. Então aqui tem todos os dados. Ah, Cláudio, mas meu pai tem esclerose, mas ele sai de casa já com a carteira, com todos os dados. Mas a carteira pode ser perdida. É muito difícil a pessoa pôr um crachá só se ela tiver uma crise muito grande de arrancar, entendeu? Agora é mais fácil a pessoa pegar e perder uma carteira, perder os documentos, mas aí todos os dados para entrar com a família tá aqui, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Se inscreva aqui embaixo no canal, tá? Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, tá bom?
E esse canal é feito para vocês, de povo para povo, como eu falei. Eu quero que essa mensagem chegue em São Paulo, no Ceará, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Nordeste. E assim eu vou explicando. Como tem muita mamãe e papai que não sabia que você pode fazer um crachazinho pro seu filho, ou pro seu pai, que já tem 80 anos, mas tem uma esclerose, tem um nervosismo muito elevado, né, de poder cair no chão, ter uma crise. Então já fica, aí você faz de acordo com o que você quer, né? Se, sei lá, for uma pessoa que precisa tomar sangue, você coloca o sangue dele, ó, tipo um exemplo, o sangue O positivo, coloca no crachá do Rafael positivo, O positivo, o telefone, né, mais alguma identificação. Se quiser colocar CID, você coloca, por quê? Porque se a pessoa se perder e ela entrar em contato com alguma polícia, automaticamente, mesmo que eles não tenham conhecimento total, eles podem via cupom puxar e falar o que significa o F84. Ah, o F84 é um CID dado ao autismo, um exemplo, entendeu? Tá bom? Então essa é a dica de hoje. Boa sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Quem quiser usar crachá, que tem algum déficit, alguma doença, usa. Quem falar, não, eu não quero porque eu me sinto meio discriminado, meu filho fazer isso, eu respeito. Mas para mim, quando eu saio com o Rafa, por isso que eu falo, o canal chama Cláudio Torres, pai de autista, né? Porque eu falo do meu dia a dia com meu filho. Eu prefiro muito que ele use isso. Não ele indo daqui ali na sorveteria comigo, ele vai usar. Mas quando ele vai para alguns lugares, shopping, o aeroporto, alguma coisa assim, eu prefiro que ele use. Não com medo só de ele se perder. Mas a pessoa de longe bateu, ó. Eu tô com esse crachá. Você que tá me vendo agora, você sabia que isso pode significar um déficit ou uma doença oculta? Né? Então agora vocês já estão sabendo. E quem já sabe, parabéns. É uma pessoa muito mais instruída e leve isso cada vez mais para as pessoas. Não que as pessoas que não sabem não são instruídas. Por isso que é o intuito do canal, é de levar. Muitos pais e mães de autistas aqui nesse canal provavelmente não sabia que nem vendia isso. Aí você me pergunta, Cláudio, e o preço? 10, 15 reais. Não passa disso, cada crachazinho desse, cada cordão que já vem com crachá, tá? Aí se você não gostar do crachá que vem, você pode ir numa loja de Xerox, igual eu fiz. Eu não gostei do crachá que veio. Eu pedi para a pessoa imprimir num papel de foto, tudo direitinho, plastificar. E eu pus os dados a mais do que eu quis, que não veio junto. Porque o cordão acompanha um cartão, parece um cartão magnético. Mas eu não gostei dos dados, da parte de escrever, a caneta não fica muito legal. Então eu fui numa loja de Xerox, né, bacana. O cara tinha o papel, né, esse plástico, né, de coisar. Aí ele fez no computador, tudo direitinho, e colocou todos os dados do Rafa, tá bom? Abraço e fica a dica. Para quem não sabe, agora tá sabendo. Esse, para que serve, galera? Esse é mais a identificação de crianças autistas e com outro déficit, como TDAH, alguma coisa. Esse aqui, para que serve, galera? Para as doenças ocultas. É isso mesmo, tá? Sou professor nada, mas assim, a gente vai aprendendo e vai tentando passar para a comunidade. Que se vocês estão inscritos no canal, que vocês apoiam essa bandeira. E isso eu tenho gratidão a vocês. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira para todo mundo. E não esquece, inscreva-se nesse canal. É de povo para povo. Eu estou gravando dentro do carro. Não tem mega produção. Mas talvez vários sites de autismo que você entre falam de tudo. Mas nunca deu uma explicação dessa para vocês, né? Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um, né? E sempre aquele conselho que eu dou. Tem pai, tem mãe? Dá um abraço nele. Dá um beijo. Valorize sua família enquanto você tem, tá? Eu já perdi quase todo mundo da minha família, né? Mãe, pais, assim, as pessoas mais próximas. Então assim, valoriza, tá? Ligue para aquele parente que você brigou por besteira. Não entra, a gente está entrando num momento agora de política, vai começar a dividir a população de novo. Sai fora disso, galera.
Você tem seu candidato? Apoie. Mas se você achar que em alguma rede social não é bom, sabe, falar sobre essas coisas, evita. Porque você vai perder um amigo, que às vezes é verdadeiro, de 20, 30 anos, por diferenças partidárias. Que nem você pegar aquele Bruno Galhaço, o irmão dele, não se falam por coisas de política. Olha o tempo que está perdendo. Amanhã o outro pega uma doença grave, um câncer, alguma coisa. Sabe o que eles vão pensar? Nossa, eu queria meu irmão aqui do meu lado. E brigando por coisas partidárias. Eu estou dando um exemplo, tá? Então fuja desse foco. Foca sim na religião. Não importa a religião de vocês. Vocês são pessoas sábias. Então a religião que vocês são, eu tenho certeza que é a religião que te traz uma paz de espírito melhor. Tá bom? Fiquem com Deus. Opa, deixa eu tirar aqui e arrumar. E esse é o exemplo. Cordão de girassol, cordão de autismo, para quem não sabe. E para quem já sabia, muito bem por saber identificar na rua. Cordão de girassol, lembrando mais uma vez, é para as doenças chamadas doenças ocultas. Mas tudo vai estar no crachá, quando a pessoa fizer. Se você quer fazer um crachá desse, como eu te falei, custa uma média de 15, 20 reais cada um, né? Essas plataformas grandes hoje, Mercado Livre, Shopee, essas coisas, tem vários. Só digitar lá cordão de autismo, cordão de girassol, você já vai ver os valores. Tá? Às vezes pode estar mais caro ou não, que faz tempo que eu não entro, então não estou atualizado. Ou até mais barato. Mas fica a dica aí de hoje. Um beijo, gratidão a cada um. Fiquem com Deus.